Olá, pessoal, tudo bem? Nós somos as primas da Bright Trace. Estamos terminando finalmente este livro, A Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Hoje falando da meta que vai dos capítulos 48, 49 e 50, se eu não me enganei, Malu. Isso aí. É isso aí. E sem grandes novidades, por enquanto. Ele só vai. Eu tô achando que o Lúcio tá me enganando, sabe? Que ele vai. Eu acho que quando eu acho que ele vai entregar alguma coisa a mais, ele acaba. Eu vou e não fui. Eu fiquei com vontade de ler, mas eu falei, bom, eu vou esperar, porque senão vai que eu falo alguma coisa para frente. E eu falei, como a gente já vai fazer a gravação, aí logo que terminar a gravação eu posso ler mais os 3 capítulos da frente. Por quê? Depois que eu descobri, Malu, que o Timóteo vai ter aqui uma. Eu acho que tudo. Não sei, vou fazer uma aposta aqui, tá? Eu acho que tudo vai se resolver, talvez, na revelação do Timóteo aqui, que tem uma coisa aqui que são 2 capítulos dele. Então, eu tô achando que vai ser aí que a gente vai ter alguma coisa. Espero que seja aí, porque eu já tô achando um monte de coisa e não chega. Não sei se você se você gostou mais ou não, Malu, desse aí, dessa Eu meta. acho que eu gostei mais dessa meta, acho que alguma coisa vai sair, mas que não dá pra gente esperar também, assim, um grande plot twist, assim. Então, eu acho que vai ter, talvez, mas não vai ser aquela coisa assim, como é que eu posso dizer assim, vou ter todos os mistérios esclarecidos. Acho que não. Acho que vai deixar várias pontas soltas. Né? Porque isso aqui, gente, não é um romance policial moderno. Isso aqui não é romance, quer dizer, é romance, não é policial e não é assim, é moderno no sentido de época literária, mas não é contemporâneo a nós, não é isso que vocês, porque hoje em dia eles julgam um livro assim, deixou muitas pontas soltas, bom, por isso que a galera enlouquece ali com a louca da casa. Sim, exatamente. Mas então, Malu, bom, o 48 é o Diário do André, número 10. Né? Então, já estamos aqui. Sim. Eu não tenho comentário nenhum, a não ser um que eu coloquei aqui. Senhor, por que esse moleque é tão chato? Porque ele tá lá com ela tá morrendo, e mesmo com ela morrendo, ele consegue ser o cara que tá que é o sofredor ali, né? Tem um parágrafo na 465 que ele fala: é assim que você me quer? É assim que me ama? Que me disse tantas vezes que me adorava? Mentiu então. E não há de ter descanso. Olha só o que ele está falando. A Nina está morrendo, ele está falando isso aí. Você nunca me amou. Nunca me amou. Olha que filho que vai no leito de morte da mãe, a mãe morrendo de câncer, e o cara vai lá chinelhar. Né? Exatamente. Então, assim, por pior que seja sua mãe, deixa ela morrer em paz, né? Pelo amor de Deus. Já buzinou na orelha dela muito nesse livro aqui. E no nosso também, por consequência, porque a gente está lendo aqui os seus diários. Esse ganhou, olha, esse ganhou o troféu Garoto Enxaqueca do ano. Quiçá da vida, Malu. Exato, tipo, ele deixou o Rano no chinelo, né? Deixou. Eu me lembro que quando o Rano do primeiro livro que a gente leu, dos Buddenbuch. E eu me lembro que eu tinha um livrinho, um caderninho, eu sempre pego um caderninho para anotar, né, sobre a peça. E aí eu botei capítulo tal. Rano é muito chato, foi só o que eu coloquei bem grande, assim, na página dedicada àquele capítulo. É o que eu colocaria aqui também. Sim. Não, mas eu acho que o Rano é muito bonzinho, viu, perto do André. Sinceramente, prefiro o Rano. Se fosse para escolher um Raninho, fico com o Rano original. Fico com o Rano original. E na época, quem cantou essa pedra foi o Gui, né? Foi o Ele Gui. disse, eu gosto do Menino Grano e tal, já vi coisas piores. Certamente já deve ter lido esse aqui. Com certeza. Eu não vi antes, viu? Eu não tinha visto pior que o André. Agora o André realmente não desce, não consigo. Eu não sei se você viu coisa diferente aqui, Malu, mas enfim, ele tá vendo ela morrer, são os últimos suspiros, e ainda ele tenta lá chacoalhar ela, né? Ou pressionar ali para que a vida. Ela ainda chega a acordar, né? Ela devia estar. E aí ela fala, por que você me chamou à vida de novo? Estou resumindo aqui porque eu não estou lendo, não.
E ela Sim. pronuncia o nome dele, mas o último nome que ele escuta ela pronunciar é o nome do Alberto, né? Que não é ele, é o jardineiro. Enfim, temos esse desfecho aí com a Nina. Não sei se você tem mais alguma coisa desse capítulo em especial para falar. Gente, eu tô tão confusa que eu achei que era no da Ana que ela falava Alberto, mas não, é no dele, né? Não, mas da Ana Sim, que ele não também. sabia quem era, que ele não sabia, né? Ele ficou confuso porque ele não sabia da existência do Alberto. Não, ele não sabia. Não, é que quando o Alberto morreu, o Alberto pronuncia o nome da Nina, lembra? A Ana tá lá com o Sim. lado dele, né, beijando ele todo remelento lá com as cacas, que já morreu. Não, tava morrendo, né? Porque se ele conseguiu falar, é claro que. Mas Né, a que última coisa que ele fala é Nina, e ela achando que ele ia falar o nome dela, né? e tu vê isso depois, isso aí, várias novelas repetem o negócio, o cara Sim, sim. morre, filmes, É, o cara morre falando, né? morre falando, e aí Olha. fala. E ainda o último nome que fala não é o que a pessoa queria ouvir, aí gera aquele sentimento de se não tivesse morto, matava eu, né? Tipo a Ana. Ou aqui o André Nossa, também. vá. Não, esse guri, olha, vou ter que contar, guri chato. E depois a Então, gente tem o bobo alegre da vez aqui, que é o Valdo, né, Malu? o Povo Alegre da vez é muito bom. Que daí Pobre do... ele tem o depoimento. E sabe o que eu achei no depoimento dele aqui, que a gente já tá no. Isso aí já seria o 49? Ele tá falando da relação dele com a Nina, né? E aí ele tá recordando do começo, quando ela encontrou na situação difícil, ele até fala, né? O pai é enfermo. E aí ele fala que daí é uma coisa que eu achei que o amor que ele tinha por ela era meio que parecido com o que o coronel tinha com ela. Porque ele fala assim na página 469, assim, ó, amava, amei-a desde o primeiro minuto, mas também desde o primeiro minuto despertou-me ela um sentimento paternal e de proteção, que nunca pôde se exercer no decorrer de nossas relações. Como era violenta e independente, como era inadequado o meu instinto de proteção. Eu acho que o amor que ela despertou, tanto no Valdo quanto no Coronel, nesse sentido eram parecidos. Eles veem nela o que eles querem ver, né? Eles Sim, veem nela uma pessoa frágil, infantil, que merece ser protegida. Acho que muito desse infantil inocente dela vem da própria liberdade, né? sim. Eu acho que essa coisa assim de ela não ver certo ou errado, de ela não é porque por ela ser uma criança, é porque ela ela é livre, ela é livre. Uhum, E eles são apegados a um monte de convenções, né? sim, Na casa ali, eles são apegados a um monte de convenções que não são nada, né? Que não valem uhum, para nada. E eu acho que daí eles confundem, porque ela se mostrou no fim ali que ela era uma pessoa forte, ela tinha suas defesas, né? Para uma mulher que é sim, totalmente sozinha no mundo, sem pai nem mãe, ela se defendia bem, né? sim, Não que a vida tenha sido exato. boa, gostosa, mas ela se defendia bem, assim, ela não aguentava, quando não aguentava lá, ia pra cá. E não era só porque ela era maluca que ela não aguentava em um lugar e no outro. É porque o lugar era ruim mesmo, né? Uhum, Nenhum dos sim, dois eram lugares ideais, né? sim, Ficar dependendo do coronel, ficar dependendo ficar presa naquela chácara horrorosa, ninguém é. merecia, né? E E aí eu parece que acho eles, que essas idas e vindas dela e tal, ela nunca fica aqui. Pô, não tem como ficar aqui, cara. Isso aí não é culpa dela, que é um horror, tu sabe, mais que ninguém, né? a única o ponto máximo, acho que talvez ela realmente se apaixonou de verdade foi pelo jardineiro e ele, entendeu? E daí teve o desfecho também trágico, né? E eu acho que realmente, sim, talvez a única coisa que ela realmente sentiu ali, que ela tinha mesmo, talvez fosse um amor verdadeiro ali dela com relação a ele, talvez foi isso aí. Só que também foi um período curto, até porque ele morreu, e então ela já também não tinha mais esperanças, né, e daí teve a questão dela estar grávida e o filho e tudo, então eu acho que daí ela, mais uma vez fugiu, né, daquilo
que ela nunca teve, que, ou seja, é um amor saudável, né? Um lugar em que ela poderia ser ela mesma. A única pessoa que amou ela, tipo assim, sem restrições, né? Uhum. Foi ele, né? Ele morreu por ela, digamos. E ela também, no fim, reconhece isso, né? Que ele Sim. foi o grande amor da vida dela. Né? Exatamente. Não, olha, gente, foi dentro de tudo aquilo, ela deixou uma janelinha pro amor, né? Uhum. O resto Então, era tudo aí. maluquice, ou gente que queria meio que submeter ela, né? Eu não entendi direito, e não sei se também vai ter explicação, ou se o Lúcio aqui também só quer fazer o porquê dessa descrição aqui, quando o Valdo começa o depoimento dele, e aí ele fala que o Demétrio foi lá e pediu para levarem, ele nem percebe, porque ele está tão numa situação ali, quando ele a Beth acho que vai falar para ele que ela morreu, né? Sim. E aí ele nem percebe que passaram por ele no corredor e estão levando o corpo dela para a sala. E aí tem toda aquela discussão, porque o Demétrio falou para Ana e para Beth que ela já tinha morrido e era para levá-la para a sala e trocar os lençóis e tipo tirá-la dali. E tá todo mundo com aquele negócio de que ela estava num estado tão frágil ali que era até difícil você identificar, como ela já não tinha praticamente mais sinais vitais nenhum, né? E ainda estava viva, apesar, né, ainda estavam bem fracos, então ficou difícil você perceber se ela já tinha realmente morrido ou não. E eu acho que ele descreve assim essa parte é bem pesado, é bem triste, né? E assim, eu acho que Triste. não sei explicar se ele quer mostrar que o Demétrio não tinha realmente nenhuma. Ou se ele estava muito nervoso, não consegui entender, mas ele realmente pegou pesado aqui com essa descrição, Malu. Foi pesadíssimo, foi uma tijolada, né? Foi. E que coisa horrorosa, né? Porque, tipo, o cara não esperar que venha um médico e veja, não, ela tá sem sinais vitais, né? Sim, sim. E daí depois se limpa o corpo, se coloca uma roupa, né? Eu acho que eu tenho pra mim, assim, que tu tem que respeitar a vontade do morto, né? Não é que o morto vai mandar em ti até depois de morto, mas é que, pô, ali, né, nesse momento, então, como ela não falou nada, ela não disse nada sobre como ela queria o enterro, como não, tem que respeitar o fato de que ela era uma mulher que gostava de estar bem vestida, gostava. E até qualquer tu coloca pelo menos um terno, né? Quando. Sim. No cadáver, assim. Então aquilo é uma violência, assim, não vai médico, não se tira os sinais vitais, não se limpa o corpo, não se coloca uma roupa, se Isso. enrola num lençol e coloca no meio da sala. Sim. Bah, é muito horrível, né? É. Aí mostra, assim, a pequenez daquele cara, sabe? Sim. E o Valdo, Exato. ao mesmo tempo que fica brabo, não consegue mudar, não tem forças para mudar aquela situação, né? E o cara é muito pequeno, nossa! O cara de fazer esse irmão aí, como é que a gente Demétrio, chama né? o Demétrio, que cara horroroso, assim, né? Não Sim. tem. E aí eu acho que ele não fala no livro, mas aí todas as falas combinam, né? Tipo, Sim. o que o Valdo fala, o que a Ana fala, então, assim, a gente vê, não, isso aconteceu mesmo, porque tem mais de uma testemunha Sim. que descreve assim, né? Independente ela também fala sobre a sua impressão, mas a cena é descrita as coisas que ele faz são descritas por todos da mesma forma, assim, com sinais de personalidade também, né? Sim, e aí eu acho que fiquei com a impressão, lendo aqui o 50, Malu, que é a quarta narrativa do farmacêutico, que é só aí que o Valdo vai se ligar quem é o irmão dele e vai desconfiar da questão lá da arma, que ele foi lá interrogar o farmacêutico com relação àquela arma que o farmacêutico deu pro Demétrio em troca dos tijolos lá para fazer a reforma na farmácia lá que ele estava precisando. E por quê? Exato. Porque logo em seguida ele sai e vai lá na farmácia falar com o farmacêutico. E nisso ele fala para o farmacêutico: Dona Nina acaba de morrer, né? E então eu acho que só aí que o Valdo aqui
né, o que eu boba alegre aqui, vai lá e vai falar Aham. assim: "Pô, o que que é espera aí, meu irmão tem alguma coisa", né, porque, acendeu uma luz na cabeça dele, ele vendo aquela cena do Demétrio tirando o corpo dela, mandando tirar, né, porque ele mesmo não fez nada. A Beth mesmo fala, ela não teve coragem, ela pede ajuda lá às outras, empregadas da casa e tudo, por quê? Porque a Beth tinha uma consideração pela Nina, né, e acho isso que foi muito cruel e só assim o Valdo acho que percebeu que talvez o irmão dele era muito mais cruel do que ele imaginava, e vai lá, perguntar para o farmacêutico, o que é que o irmão dele falou quando foi lá buscar o tal do revólver, que aí Sim. eles meio que voltam, né, naquela questão lá que ele queria o revólver para matar um lobo e não sei o quê, e o Valdo pergunta se o revólver funcionava direito, né, e aí E foi isso aí. o famoso ele começa a dar conta que o famoso revólver que o cara pegou pra matar o lobo, né, que a Uhum, gente via desde o início que era mentira, foi pego por ele imaginando alguns assassinatos, né, uhum, sim, porque não ficou bem explicado se ele se aquele negócio foi um suicídio, foi uma tentativa de homicídio, né. sim, exatamente. E lembra que ele pegou e aí quando o cara falou que não ia dar o atestado também é porque olha só, para o É verdade. Alberto, ele chama o médico para ver os sinais vitais, e para Nina Uhum, não, né. E sim, aí ele quer que o médico dê um atestado, ele: "Não, não vou dar". Aí ele fica sim, puto da cara, né. sim, E o cara diz: "Não, não, tu vai ter que chamar alguém da polícia". Aí ele é, fica com medo, né. uhum, Então, assim, sim, não fica claro, tanto no caso do machucado da limpeza da arma pelo Valdo, quanto uhum, pelo suicídio o do Valdo não fica claro se foi uma tentativa de homicídio ou uma tentativa de suicídio. E no sim, Alberto não fica claro se foi suicídio ou se foi homicídio, né, e ambos sim, teriam sido praticados pelo Demétrio, uhum, né. É muito exatamente. estranho isso. É, É muita loucura. muito, realmente, É. muita loucura. Olha, perdoem suas famílias, existem piores. Sim. Ó, Malu, só que aí a próxima meta nossa, que é o 51, 52, 53, não sei qual que é o do Timóteo, eu tô louca pra ler a coisa do Timóteo. Que O no na livro de memória. Não, vai ter, o 52 já é o número um do Timóteo aqui. Tô louca pra saber o que que ele vai falar. Tô com saudades dele aqui. não, essa próxima meta acho que vai ser muito boa para nossa curiosidade. Vai ser difícil não terminar o livro, Vai ser difícil, né? porque depois dessa a gente vai ter só mais a última meta e o fechamento, né. É verdade. Tá difícil, viu? Tá complicado minha gente, tá complicado. Tá complicado. Mas a gente precisa manter vamos manter a meta e não vamos dobrar a meta, né. Vamos deixar a meta como tem que Sim, ser. é. É, é isso aí, apesar dos pesares, não é o pior, não eu não tô conseguindo dizer que eu gostei, assim, mas eu não desgostei nem um pouco, eu gostei desse livro, sabe, eu tô gostando do Não, livro, eu mas não achei tô amando de paixão. exato, eu não sei, eu não gostaria que ele tivesse, milhões de coisas, assim, super, mas eu só acho que ele não vai entrar no top no das 5 estrelas, Não, sabe. não, e não vai entrar entre os calhamaços que a gente leu, até agora todos foram melhores que esse, eu acho. Sim, 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 eu também acho. Né, eu acho que É, vai acontecer alguma coisa, porque as pessoas sempre falam muito bem desse livro, então eu acho que alguma é. coisa vai acontecer. Não acho que vai se explicar tudo, que vai ser bem, sabe, acho que vai Sim, ser assim, pela escrita do Lúcio, apesar de todos os personagens meio que escreverem igual, eu acho que ele escreve muito bem. E daí, assim, essas cenas que ele, por exemplo, agora da morte da Nina, da questão ali do corpo e tudo, do próprio André sendo chato lá com ela, e depois o Demétrio pedindo para eu acho, os fluidos, né, que ele descreve aqui ao longo, né, desde o Alberto até agora, eu acho que ele é muito bom, né, não tem como falar assim: "Não, o cara escreve mal e tá escrevendo um negócio só nojento". Não, o negócio é nojento com qualidade, sabe, não tem sim.
É, E se realmente, assim, isso foi baseado na família dele, esse cara sim, deve ter sofrido exato. deve ter crescido num meio muito violento, assim, Uhum, né. sim, E aí, de repente, ele enfrentou o demo dele com tudo aqui, né. sim. São coisas que não são nem um pouco boas de rememorar. É, eu acho que talvez valha a pena ler um pouco do diário dele, não sei se tudo, não sei qual são, eu sei que são 2 volumes, eu agora não sei qual é a grossura do diário dele ali, né. Mas às vezes para ver, se ele descrevia tão assim, belamente também no diário também, se Já isso era uma coisa recorrente para ele, que o que me dá a impressão é que sim, que ele constrói tantos personagens aqui diferentes, mas que escrevem, né, assim, igual, ou talvez seja a própria voz do autor que ele dá a voz aos personagens dessa maneira, né. pior é que tá me dando uma sensação muito estranha, sabe, porque eu não amei o Livro de Paixão, mas eu tô louca pra ler os diários. E pelo que eu vi são 2 Isso. calhamaços iguais nos livros. Então, difícil, né, ele só Né, dificultou a nossa vida, o senhor Lúcio. a vida do leitor é muito complicada, gente. É, realmente. A gente A tem essas pirâmide do vagabundo. contradições de gostar e não gostar, de querer e não querer ler, então isso aí faz Eu não parte da gostei, mas eu vida. quero ler tudo que ele escreveu. Exato, é Né. mais ou menos isso, é, Ai, ai, o tem leitor tem a parte contradições curiosa. aí. É. Mas Ah. então, vamos lá, Malu, a gente pode terminar aqui esse vídeo agora e a gente já pode ir lá ler mais 3 capítulos, tá Não, bom? isso é certo, isso é fato. Então tá Um bom. beijão, galera, até o próximo Até a vídeo. próxima, tchau.